Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, assistam esta mensagem até o fim, pois creio que você será grandemente abençoado. E no final estarei orando por você. Então vamos à mensagem de hoje. O poder extraordinário da honra às autoridades na igreja. E a base da mensagem de hoje está escrito em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores são autoridades chamados por Deus e instituídos na igreja para guiar e apacentar seu rebanho, com o propósito de aperfeiçoá-los para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Portanto, reconhecer que as autoridades foram estabelecidas pela vontade de Deus nos ajuda a compreender que honrá-las é uma expressão de obediência ao próprio Deus. Está escrito em Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aqui também nos ensina a sermos sujeitos às autoridades na igreja, pois elas desempenham um papel crucial no funcionamento do corpo de Cristo. Ao honrar as autoridades na igreja, estamos demonstrando a nossa obediência à vontade de Deus e edificando o corpo de Cristo em uma atmosfera de unidade e respeito que produzirá crescimento espiritual. As autoridades na igreja não devem buscar a exaltação pessoal, mas um espírito de humildade para servir ao Senhor e o seu povo. A honra que damos às autoridades é uma demonstração do nosso respeito pela ordem divina e do nosso amor pelo Senhor. O apóstolo Paulo nos exorta a sermos submissos às autoridades, pois elas foram instituídas por Deus para manter a comunhão, a ordem e a justiça na igreja. Além disso, as autoridades na igreja foram chamadas para pastorear, ensinar e guiar o rebanho do Senhor. Portanto, honrar as autoridades na igreja é um reflexo da nossa obediência a Deus e a sua palavra. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem." João capítulo 10, versículo 27. Isso significa que aqueles que são verdadeiramente seguidores de Jesus ouvem sua voz e o obedecem. Quem ouve a palavra de Deus, ouve também a sua voz. Portanto, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Ovelhas desobedientes ou desgarradas estão vulneráveis aos ataques do diabo e seus demônios. Mas quando honramos nossos pastores na igreja, estamos reconhecendo a autoridade que Deus colocou sobre nós para o nosso próprio bem, proteção e crescimento espiritual. Através da obediência e do respeito às nossas autoridades, somos fortalecidos em nossa comunhão com Deus e com os irmãos. A submissão não é apenas uma questão de respeito humano, mas uma expressão da nossa submissão a Deus e da sua vontade. Contudo, é importante ressaltar que essa submissão não significa seguir cegamente qualquer palavra, conselho ou direção, mas que devemos seguir o exemplo dos crentes bereanos. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos recebiam de bom grado a palavra, mas examinavam cuidadosamente a luz das Escrituras sagradas. Os líderes da igreja também são seres humanos sujeitos a erros, a quem nos momentos difíceis precisam de nossas orações, amor e perdão. Mas devemos sempre lembrar que a nossa maior lealdade e obediência é ao Senhor. As Escrituras nos revelam claramente a responsabilidade que os líderes têm diante de Deus por nossas almas. Quando honramos e obedecemos a eles, não apenas demonstramos respeito, mas também facilitamos o trabalho deles em nos conduzir com alegria no caminho de Deus. E rogamo-vos, irmãos,
que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 a 13. Aqui o apóstolo Paulo nos exorta não só a reconhecer, mas também honrar com grande estima e amor aqueles que lideram e nos admoestam na fé. A honra é um elemento essencial para manter a paz e a unidade na Igreja de Cristo. Quando honramos as autoridades, experimentamos as bênçãos extraordinárias prometidas pelo Senhor e fortalecemos nossos líderes e o corpo de Cristo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. Aqui o apóstolo Paulo nos ensina sobre a importância de honrar a quem é devido. Isso se aplica também às autoridades da igreja que foram escolhidas para servir e liderar em nome do Senhor. A honra que demonstramos aos líderes da igreja contribui para manter a unidade e fortalecer os laços que nos unem como família de Deus. A honra às autoridades na igreja também é uma expressão do nosso amor por Cristo Jesus. Quando honramos as autoridades, caminhamos num só propósito com elas. Assim, trabalharemos em harmonia na propagação do Evangelho e no avanço do reino de Deus. Honrar as autoridades na igreja não é apenas uma opção, mas uma ordem de Deus. E nisto ele nos adverte. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Romanos capítulo 13, versículo 2. A autoridade na igreja é importante e é necessária, pois nenhuma igreja ou ministério vive sem autoridade. Desonrar as autoridades na igreja é um perigo espiritual, pois além de atrair condenação sobre si mesmo, poderá também causar uma desunião entre os irmãos, o que é uma ameaça à unidade da igreja e um escândalo diante do mundo. Essa atitude é uma impiedosa desonra a Cristo e à sua própria igreja. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Romanos capítulo 13, versículo 5. Honrar as autoridades na igreja tem o poder extraordinário de nos livrar do julgamento divino, manter nossa consciência tranquila e ainda nos proteger espiritualmente contra os ataques do inimigo. A honra produz um ambiente de obediência, sujeição, respeito e amor. A palavra de Deus nos ensina a honrarmos e respeitarmos as autoridades, até mesmo quando discordamos delas. Portanto, irmãos, eu quero encorajá-los a honrarem suas autoridades em seu ministério, igreja ou congregação. Lembremos-nos de que devemos viver unidos no corpo de Cristo, pois ao honrarmos as autoridades na igreja, estamos confiantes que haverá edificação no corpo de Cristo, crescimento espiritual e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Que nossa atitude de honrar as autoridades na igreja sejam demonstradas na prática do dia a dia, por meio de nosso cuidado, respeito, reverência, obediência e sujeição a elas. Pois essa atitude de honra é um reflexo do nosso amor por nosso Senhor e por sua igreja. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem. Então, vamos orar ao Senhor. Pai, que possamos manter um coração humilde, pronto para aprender e crescer sob a direção das autoridades espirituais que Tu colocaste em nossa vida. Longe de nós um coração rebelde e insubordinado contra as autoridades instituídas por Ti em Sua igreja. E se porventura, Pai, temos falhado ou desonrado direto ou indiretamente contra nossas autoridades, Te pedimos perdão. Que nossa obediência e honra às autoridades sejam um testemunho poderoso do nosso amor por Ti e do nosso compromisso em cumprir o Teu chamado e propósito para cada um de nós, como também para a nossa igreja e as demais congregações.
Que o Espírito Santo nos ajude e capacite a viver uma vida de honra para resplandecermos a luz do Teu Evangelho em todos os lugares, por onde quer que formos. É o que te pedimos, em o nome de Jesus Cristo. Amém.